Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast. E hoje eu tô recebendo um convidado de honra, pastor André Fontana. Acho que vocês já ouviram falar muito dele aqui, mas é quem me formou enquanto pastor, quem de fato me instruiu ali. Eu me lembro como se fosse hoje a minha chegada lá na Ibaviva, né? Na verdade, eu me lembro do dia que eu te conheci, mas eu vou deixar você se apresentar e depois eu puxo esse assunto. Olá, tudo bem? Já começou, né? Eu sou o André, conheço o Juan já há bastante tempo, privilégio estar aqui. Muito feliz de ver o que tem acontecido aí por intermédio de você, Juan. Bem feliz mesmo. Eh, Agora, como a gente se conheceu, foi na FLAN, né? Foi, você tava falando num encontro de líderes do Eh, JV. que você chegou lá todo de bermudinha Machucado, de tergal, chinelinho de de dedo, dedo, naquela camisa havaiana furada. branca e É, azul, aquele azul clarinho. aí chegou com toda a sua característica, aquele mimimi absurdo, É. ninguém cuida de mim, não sei o quê. Fiquei com dó. Ele tá zoando, mas foi assim mesmo. Ele Não, tava não dando tô zoando. uma palestra sobre liderança de igreja. Pior que depois não dá pra cortar essas coisas, né? Mas vamos lá, vai no ao vivo aí. Aí ele tava dando uma palestra sobre liderança de igreja. E eu lembro que eu estava muito ferido, muito machucado. Tanto eu quanto a Keila. A gente tinha acabado de chegar em São Paulo. Literalmente, eu acho que eram os primeiros meses. E a igreja que nos enviou, na época, eles não conseguiram nos manter. Então a gente estava passando crise, dificuldade em todas as esferas. E eu magoado com a igreja por causa disso, né? O pastor tinha saído da igreja aqui, deixado a igreja, então não tinha estrutura, não tinha apoio. E eu e Keila passando dificuldade financeira, eu lembro de falar assim pra Keila: "Keila, para de comer, Keila, para de comer". Mas o desespero, né, porque se acabasse aquilo, não tinha previsão de entrar. E passando muita, muita luta, muita dificuldade, e você trazendo a sua visão de igreja. E eu olhando para aquilo falando assim: "Cara, isso não é real, isso não existe, eu nunca vi, né, nada igual". E o André pregando, ensinando lá, e eu acho que estava na primeira fileira ou na segunda e, sabe, negando e criticando no meu coração, não recebendo aquilo. E aí eu acho que no final você veio orar por nós, né, acho que foi um movimento assim, e a partir dali foi sobrenatural. Depois eu tive contato com seus filhos no acampamento, várias coisas foram acontecendo, né, depois o Fabinho foi meu professor, eu acho que as coisas foram confluindo, e depois eu fui pra Ibaviva. Eu lembro que eu ainda estudava na FLAM, ia pra FLAM todo dia, levantava de madrugada, acho que era 4 horas da manhã, quantos quilômetros dá? Não lembro, uns É 100? bastante. Não, é mais. Mais de 100 São quilômetros. Paulo 74, você tem que cruzar São Paulo inteira lá. Né, então ia e voltava todo dia, né, pra não deixar de estar em Vinhedo. E o engraçado é que lá em Vinhedo eu aprendi muito em todas as esferas com o André. Aprendi enquanto pastor nessa caminhada, mas principalmente eu acho que o maior aprendizado foi na questão da paternidade, né. Eu acho muito massa e até hoje eu lembro disso da sua relação com os meninos. E como Keila é filha de pastor e a gente tem muito contato com filho de pastor, eu achava o máximo os meninos amarem a igreja e querer estar na igreja e vibrarem com a igreja, e a Dani é a mesma coisa. Eu acho que esse foi o maior aprendizado pra mim, assim, sabe, de construir a minha família e de tal maneira conduzi-los para que eles pudessem ter esse mesmo amor pela igreja. Mas André, me conta como que você também aprendeu essas coisas, né, porque você me deu muito isso de presente, toda essa experiência, essa prática, mas me conta também como é que foi pra você, a chegada, esse chamado, como que você foi parar na igreja, quem que te conduziu de alguma maneira? Você tá falando aí geral ou da Ibaviva? Não, geral, geral, Tá. desde o do Morumbi lá. Eu tenho para mim, Juan, que a minha conversão, ela foi uma conversão com chamado. Foi um negócio bem integral, assim. Eu tinha 16 anos de idade e fui para um retiro na Pedra Guaratiba, no Rio de Janeiro. E lá, cara, lá Jesus sentou do meu lado e conversou mesmo comigo. E dali para frente, cara, minha vida era direcionada para isso. Eu sabia, eu tinha convicção. E fui construindo. Na verdade, Jesus foi construindo, porque Sim, o chamado é dele, ele que sim. faz, né? Então, eu tenho plena convicção da graça de Jesus Cristo, porque eu, por mim, não chegaria onde cheguei, nem seria hoje o que eu sou, estaria totalmente perdido em outra direção, mas a graça de Deus, ela é superior. Eu cresci numa igreja batista regular até os meus 18 anos, depois eu fui para o Morumbi,
e fiquei até os 32. E estou há 33. Estou há 20 anos na Ibaviva. Quando você foi pro Morumbi, já era o pastor Ari Veloso? É. E a sua conexão com Não, ele? Ari Veloso que fundou, né? Ah, é verdade. Quando eu cheguei no Morumbi, o Ari estava doente. Ele estava nos Estados Unidos, ele fez transplante do coração e fez transplante lá. Entendi. Ele era muito palmeirense, disse que não faria Por isso que o coração tava ruim, né? não, ele falou que não faria um transplante no Brasil com medo de receber um coração corintiano. Então ele foi embora para os Estados Unidos. Ah, e aí eu tive uma boa relação a princípio com um pastor que estava lá chamado Daniel Lima, que saiu de lá e foi para o Pra Porto sul. Alegre, né? Depois eu tive um bom contato com Lisânias, muito bom contato mesmo. Aprendi muita coisa com o Lisânias, mas entrou o Ari. Aí o Ari revolucionou a minha vida mesmo. Eu acho que ele me olhou muito como um filho e aí me ajudou a me encontrar no ministério. E o Ari, essa relação que ele teve com você, ele tinha com os outros também ou com você foi mais forte? O Como mais que foi? novo era eu, né? Ah, Os tá. outros eram mais velhos. Então, ele tinha uma boa relação com os pastores, sem dúvida nenhuma, mas comigo e com a Dani, ele meio que adotou Adotou, né? mesmo, né? O casal, a Ari e a Carolina, eles adotaram e eles fizeram assim um trabalho assim muito significativo com a gente. Então, curti, sou grato a Deus pela vida do Ari, assim, infinitamente, né? Inclusive, quando você foi pra Vinhedo, ele tava contigo nesse processo, É. né? Quando eu fui para Vinhedo, ele queria se aposentar. Então, eu lembro de chegar para ele uma vez e falar assim: olha, a gente tinha algumas reuniões onde Vinhedo estava sem pastor já há 3 anos, e o pessoal perguntava: bom, precisamos achar um pastor para lá, pastor para lá. Eu estava cansado de ser pastor de jovens, não queria mais. Eu falei: Ari, por que você não me manda para lá? Ele falou: não, acho que não é momento, não sei o quê. Eu falei: ok. Passado um tempo, eu recebi uma ligação do pessoal de Vinhedo dizendo que eles iam me convidar. Aí eu cheguei para ele e falei: eles vão me convidar. Ele falou: então muda o cenário. Muda, porque se eu te oferecesse, nós estaríamos na mão deles. Mas como eles estão te pedindo, então eles estão na nossa mão. A gente vai Entendi. colocar as exigências que a gente quer e a gente coloca lá. E era mineiro, né? Sabia fazer as coisas assim. Eu só conheci um mineiro que não sabe fazer o resto. Eu acho Você bacana. sabe de que cidade que ele é? Será que é de BH, o Ari? Não, não. Que eu já ouvi falar que ele teve até uma participação na Fundação da Lagoinha, que Acho que na grandes igrejas. Floresta, né? Também na Não Floresta, sei se foi Lagoinha, eu acho que foi Floresta. mas eu não sei se ele é de BH, isso eu não Não, ele sei. qual é a cidade do Pelé? Três Eu não sei se ele é Corações? de Três Entendi, Corações, entendi. mas não é Belo Horizonte, não. Ele tem até um livro, Batuta, né? Como que É Oi é? Batuta, é É, póstumo, né? sim. Tem. Legal. E ele chegou aí contigo pra Vinhedo? Não, então, quando eu falei que queria ir para Vinhedo, acho que passou umas 2, 3 semanas assim, ele me procurou e falou: e se fôssemos nós dois para lá? Ele disse: você vai ser o pastor principal e eu serei o seu auxiliar. Eu E falei: você acreditou? cara, eu não acreditei, lógico, mas eu queria, entendeu? Porque eu gostava muito A do Ari. relação Se era ele boa, né? fizesse isso, eu iria de boa com ele. Tanto que o combinado foi: ok, eu tô indo, depois você vai. Mas aí o timing da transição dele no Morumbi foi um pouco mais extenso do que ele planejou. Quando eu soube que ele estava saindo de fato, que eu liguei para ele, foi uma saída que eu acho que ele não se preparou tanto. Ele já: agora eu vou sair. Ele já tinha assumido, acho que com a CEPAL, umas 2 semanas antes de que ele iria abrir a igreja lá em Londrina. Mas até hoje, recentemente, a Carolina Veloso veio visitar Que Vinhedo legal, e cara. ela manifestou o desejo de morar aqui. A questão é que nasceu o filho do filho dela, né, os netinhos dela, e ela acabou ficando por lá mesmo. Mas ela gosta muito de Vinhedo, assim, e muito do Brasil. É. André, eu vejo assim que na Iba Viva, uma das grandes marcas do seu ministério é a formação de pastores, né? E eu cheguei na Iba Viva num Achei que você ia falar que processo. é o amor, essas coisas. Pô, Também é consequência natural, né? Isso é entendi. consequência natural. E como que isso surgiu no seu coração? Foi natural ou você viu o Ari Veloso fazendo e falou, cara, sabe, isso bate no meu coração, vou fazer também? Como é que foi? Não sei, Rua. Foi natural. Eu não sei. Não acho que houve alguma. Na verdade, isso eu gosto mais disso do que de liderar a própria igreja.
Eu gostaria de ser conhecido muito mais pelos líderes que eu formei do que a igreja Uhum. que eu ajudei a Conduz. formar. Então, isso sempre existiu, né? Eu sempre gostei muito do discipulado, mesmo no Morumbi, eu gastava muito tempo no discipulado, tanto que existem, eu pude sair de lá, e existia uma série de pessoas que poderiam ficar no meu lugar. Ficou o Fábio no meu lugar, que era um cara que também fez parte do meu ministério, e desde aquela época eu tenho, assim, gosto, meu coração bate muito nesse sentido. Eu gosto de formar pastores, né? E trabalhar com gente mais nova. A minha preocupação é a próxima geração, né? A continuidade depois que eu não tiver mais aqui. Eu me Uhum. preocupo muito com isso. Então, eu gosto bastante de formar pastores. Sim. Você tem alguma história engraçada, assim, do início do seu ministério, do seu chamado? Uma curiosidade ou uma história engraçada pra contar pra gente? Você tem, tá selecionando aí a que você pode O contar. problema é que eu tô velho, eu não lembro mais das coisas. Cara, Ou uma curiosidade, algo engraçado, alguma coisa que você nunca tenha falado. a minha própria conversão eu acho engraçada, né? Porque meu pai, ele trabalhava numa indústria química e ele trabalhava no Guarujá. Então, eu cresci no Guarujá. Meu avô tinha apartamento no Guarujá. Guarujá é uma praia do litoral Sim. paulista. Então, eu gosto muito de praia e eu cresci muito na praia. Era muito tempo na praia. Gostava de pegar onda e essas coisas assim. Hoje eu estou mais para boia de sinalização de navio do que surfista mesmo. Mas naquela época, meu irmão mais velho era 5 anos mais velho do que eu, e ele dirigia um grupo de estudo no colégio que a gente estudava. Ele se formou e alguém tinha que liderar. Aí vieram para cima de mim. Eu falei: não, cara, não quero essa história, não sei nem se eu acredito na importância desse trabalho dentro da igreja. Eu frequentava igreja, eu tenho uma mãe muito linha dura, então o não frequentar a igreja nunca foi uma opção, era algo. Tanto que com os meus filhos mesmo, eu ensinei para eles que escola e igreja não tem discussão, vocês vão frequentar. Lá na frente, vocês vão me agradecer porque foram para a escola e também vão agradecer porque foram na igreja. Então, não lembro de uma crise, tanto minha como dos meus filhos, eu não quero ir mais para a igreja, Uhum. essas coisas assim, porque, cara, a gente criou esse valor logo de início, eu aprendi isso com a minha mãe, a gente criou esse valor logo de início, e igreja era algo que a gente tinha que ir. Então, mas esse papo de fazer um grupo de estudo bíblico dentro da escola, isso para mim não me interessava. Aí o pessoal começou a falar: não, você vai fazer parte do treinamento, eu quero fazer essa história toda. O Nelson Bomilcar, o pastor Nelson Bomilcar, era quem liderava a ABU naquela época, né, a Aliança Bíblica Universitária. Aí ele me desafiou, dizendo: vamos, cara, vai ser no Rio de Janeiro, a um quarteirão da praia. E aí eu falei: opa. Porque Aproveito as na horas minha cabeça, vagas. Juan, sinceridade, eu ia para lá, eram 300 jovens, se eu não me engano, eu ia desaparecer, ia para a praia e ninguém nem ia sentir falta. Entendi. Eu tinha 16 anos, no negócio, cara, vou para lá, vou arrumar alguma prancha de alguém, e, cara, não tô nem aí. E, de fato, quando eu cheguei, logo que eu fui conhecer a praia, a gente estava a um quarteirão mesmo da praia, né, uma quadra da praia. Mas a praia era de pescador, cara, aquela lodo, assim, os Uhum. barcos parados, não tinha uma onda, nada. Fiquei tão frustrado. Aí eu voltei pro retiro, falando: "Cara, agora eu vou ter que passar uma semana aqui". E era um grupo formado muito, assim, por orientais, então, na hora de estudar, Era sério. os caras estudavam, mas estudavam o tempo todo. A gente estava no Rio de Janeiro, os caras só pensavam em estudar, 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 estudar. Hora silenciosa, era uma hora silenciosa, uma hora, 60 minutos. De relógio. Eu lembro de falar: "Cara, angustiado logo de cara, assim. Um adolescente, né, 16 anos, cheio de Cara, energia. e querendo ir pra praia, curtir, não estava nem um pouco afim daquela história. Mas Deus é fogo. No primeiro dia, na hora silenciosa, eu abri a Bíblia em Lucas 10:2. Eu sabia o que era uma hora silenciosa, né, tinha crescido dentro da igreja, você tem que ler a Bíblia e tem que orar, isso eu sabia. Eu falei: "Ok, vou ler a Bíblia e vou orar, não tem mais nada para fazer mesmo aqui". Abri Lucas 10:2. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Fechei a Bíblia, o texto me deu o ensino e o conteúdo da oração, né? Tem que orar agora para Deus enviar trabalhadores. E orei.
Em 5 minutos eu tinha lido a Bíblia e tinha orado. Comecei a contar as Faltava folhas de uma árvore, 55 assim, minutos. contar as folhas de uma árvore. Quando chegou, acho que 2.753 folhas. Eu Misericórdia. falei, meu, o que eu vou fazer aqui, né? Voltar para a Bíblia. Aí fui dar continuidade. Lucas 10, 3. Começa com ide. Nunca li. Jesus Cristo sentou do meu lado e falou, ide. Uau. Cara, eu fechei a Bíblia, eu falei assim, não é comigo. O senhor tá louco de fazer essa convite para mim. Meu irmão mais velho era pastor, né? Ou estava se formando, estudando para ser pastor. Cara, eu não quero essa vida, não nasci para esse negócio. Não... E foram 7 dias, cara, de uma luta intensa com Deus. Intensa, de eu dizer, eu não quero, o senhor está escolhendo a pessoa errada. Não é, isso não é para mim, meu negócio é outro. No último dia, eu já não aguentava mais, eu lembro que terminou a noite, eu saí, fui atrás, sentei atrás, assim, do prédio, né, estava escuro. Eu falei para Deus assim, falei, Deus, é o seguinte, eu não sei o que isso significa, mas eu não quero ficar com isso que eu tô. Então, tô dizendo que eu tô aí. Vai pega leve. Isso com 16 anos. 16 anos. Naquela hora, cara, eu sei o que aconteceu comigo ali, um cara batista regular, mas foi uma experiência minha com Deus. Tanto que eu nunca mais deixei de ser outro. E quando eu cheguei em São Paulo, aí entra a parte engraçada. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tenho um irmão 1 ano e meio mais novo do que eu. Cara, e era carne e unhas, aprontações O iguais. Tuca, né? O Tuca. E eu lembro da minha conversão ter sido um negócio tão intenso que às vezes eu trancava, e a gente dormia juntos no mesmo quarto. Eu trancava a porta, ele ficava pro lado de fora, porque eu estava orando, e orava em voz alta. Aí o Tuca disse que um dia chegou, ouviu essa história toda e falou assim, cara, tô perdido, porque eu ia pro inferno com o Dé. Agora que ele não vai mais, eu preciso me converter. Aí ele Mano, começou nesse processo de caramba. conversão também, entendeu? Por medo de ir sozinho. Caramba, que legal. E aí que vem o grupo na casa da sua mãe, seus amigos Isso. começam a vir. Chamava Projeto Alcance. Com 16 anos a gente começou a evangelizar o bairro, cara. E foi um negócio engraçado. A casa dos meus pais eram grandes, a gente desmontava a sala toda e sentava lá 100 adolescentes por segunda-feira à Uau. noite. E sentava todo mundo no chão, subia na escada, assim, cara. Minha mãe, cara, é fogo, porque ela é apaixonada por evangelismo. E ao mesmo tempo você conhece minha mãe. Eu brinco, mas é sério, que eu sou filho de uma perua mesmo. Aquela mulher toda arrumadinha, a Arrumada, casa né? dela era cheia de bibelô. Ela nunca reclamou Uau. da gente desmontar a casa inteira e fazer evangelismo. A gente tinha um violão e um baixo, ou uma guitarra e um baixo, eu não lembro, um cubo para os dois rachado. O falante era rachado. Naquela época era retroprojetor que a gente Nossa. projetava assim. Mas, cara, foi um negócio interessante, um movimento do Espírito Santo ali, muito legal, porque a gente começou a evangelizar. Daquele grupo saíram pastores, Legal. missionários, assim, um trabalho assim extremamente sem estrutura nenhuma, é, 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 criado assim eu não sei se foi você hoje que falou sobre você não precisa dar muita coisa, se você tem 2 pães e 5 peixes, Uhum. reparte. E ali era o que a gente tinha, e era um grupo de jovens apaixonados por Jesus, e era o que a gente E tinha. Deus E fez o ali sobrenatural ali, foi, né? cara, foi uma experiência bem Às vezes a marcante. gente acha que precisa de muita iluminação, muita estética, e na verdade é muito mais simples, né? Quando É, Deus decide fazer algo a e gente precisa da quando, palavra e do Espírito, da palavra e do e Espírito, é quando tem Bíblia e gente Espírito. disposta, É. Deus faz, né? Foi um trabalho bem legal, assim. Eu tive momentos muito legais na minha vida. Meu período nessa primeira igreja, eu fiz bons amigos. Na Batista regular. É uma igreja muito séria no estudo bíblico. Cara, eu acho que eu fiz, sei lá, teologia sistemática umas 5, 6 vezes, da minha infância até os 18 anos, porque eles estudam muita Bíblia e estudam com profundidade. Tem lá Uhum, sua tendência teológica, mas, não, mas estuda. Então, a leitura bíblica, para mim, sempre foi uma leitura de estudo. uhum. A minha conversão e depois esse período com os jovens do Projeto Alcance também foi muito legal.
momento assim onde eu acho que o que Deus fez foi o seguinte: olha, eu te chamei, você falou que não queria, então estou te dando um gosto. Experimenta, né, pra você ver É, como é gostoso, como é a- bom. aí, a- aí eu dei uma debandada, cara, e o trabalho terminou muito, muito por mim, muito pela falta de santidade. Quando eu Uhum. cheguei no Morumbi, a primeira conversa que eu tive com o Daniel Lima e com o Lisânias foi para tratar pecado mesmo, né? E ali no Morumbi, eu acho que eu aprendi o conceito da santidade, de que a vida com Cristo é uma vida séria, de Uhum. santidade, de pureza. E passei por um bom tempo aprendendo isso com os pastores lá. Quando o Ari chegou, eu aprendi o que é ser pastor. Eu fui formado pastor pelo Ari, não tenho dúvidas nenhuma. A Iba Viva é quem me fez pastor. Sou apaixonado pela minha igreja, cara, porque ela me ensinou, ela teve paciência para aturar um cara novo, liderando a igreja, sem nunca ter experiência de ter liderado uma igreja, Te acolheu, né, te e abraçou. Mas não acolheu. foi fácil, né, eu sei de histórias, difíceis e que Deus conduziu também nesse processo, assim. Eu acho que na sua chegada ali, as pessoas que se levantaram, né, eu até me assustava muito quando eu via essas histórias e ficava imaginando no dia que fosse comigo, né, se eu teria condições de passar por tudo aquilo. E é lindo ver como que Deus estava com você em todos os processos, te guiando, te dando sabedoria, né, te protegendo. Agora, Deco, fala pra mim um pouco sobre essa questão da sua família, né. Tem muitos pastores que vão nos ouvir também. Eu acho que é muito legal, acho que vale a pena compartilhar como que, de fato, você fez para que a sua esposa não tivesse aquele peso, para que não fosse algo, assim, pesado para ela, os seus filhos a mesma coisa. Eu não sei nem se tem uma linha de raciocínio, né, mas se tiver, seria legal compartilhar, porque eu aprendi vendo, né, Uhum. e vendo imitei, tenho tentado imitar o máximo que posso, mas seria legal compartilhar, porque eu acho que família é uma questão muito importante pra gente. É, eu sou pastor, essa é a minha função dentro da igreja, mas ela não me qualifica mais do que ninguém. Então, eu acho que essa postura de entender que eu tenho uma função no meio do corpo que não me torna mais ou menos, mas me torna parceiro. Então, eu até luto para. Você não precisa me chamar de pastor. Ah, mas é que tem que ter respeito. Não, eu entendo que você tem respeito por mim, mas você não precisa chamar. Sim. Eu não me chama pelo meu título, pela minha função. Se você quer ter uma identificação comigo, o que eu sou é seu irmão, mas não sou seu pastor no sentido de Hierarquia. hierarquia. Cara, a gente está no mesmo barco. Então, eu acho que essa postura que eu aprendi com o Ari, que eu trouxe para mim, eu também espelhei na minha família. E aí já tirou um peso, né, daquela É, casca, a, daquela. mi, a minha esposa, ela é alguém que dentro da igreja tem a sua função, mas a função dela não é ser esposa de pastor. A questão é que Deus foi trabalhando no coração dela. Hoje ela tem Sim. até uma algumas funções de liderança dentro da igreja, E e a Dani cuida, né, de não, muitas e a Dani é mulheres, né. muito, assim, é muito boa. Eu tenho convicção plena de que e até uma palavra para aqueles que querem ser pastor, que a escolha com quem você vai viver, seja uma missionária, seja um pastor, a escolha com quem você vai viver vai definir o seu futuro, não tem É. dúvida nenhuma. E a esposa, eu gosto da Bíblia porque ela me coloca a Dani como aquela que está no mesmo patamar que eu. Uhum. Eu não sou mais que ela e nem ela é mais do que. Nós estamos juntos nessa parada. Então, a Iba Viva, ela me empurrou, a Dani me empurrou para frente, mas muito, mas me apoiou em todos os sentidos. Ela nunca foi uma pedra de tropeço para mim, pelo contrário, sempre foi apoiadora e sempre que eu dava, assim, a minha tendência é entrar no mimimi. Mas ela nunca deixava. Vamos, não sei o quê. E eu consigo imaginar, ver isso. E eu fui muito empurrado por ela. E a parceria, para mim, É. é muito legal. Com os meus filhos, a mesma coisa. Eu lembro que eu cheguei para eles e disse: vocês nunca poderão ser cobrados porque vocês são meus filhos. Se vocês aprontarem alguma coisa, vocês vão ser cobrados porque vocês aprontaram, mas não porque vocês são meus filhos. E se alguém cobrar de vocês porque vocês são meus filhos, então vocês me falem. Cara,
A igreja sempre... Esses dias agora, depois de velho, a gente era cobrança, era nada. E aprontavam. E aprontavam pra caramba, né? Eu tenho um sobrinho que um dia aprontou um monte de coisa lá e foram falar com ele. Você não tem medo? Ele falou, não tenho não, meu tio é o pastor daqui da igreja. Deu uma carteirada no pessoal. Mas da mesma forma como eu também ensinei o pessoal, dizendo, vocês vão cuidar deles, da minha família, porque eles são membros ou integrantes da igreja, não porque eles são minha esposa ou meus filhos. Então, a relação com a igreja sempre foi... Muito natural, né? E eles são apaixonados pela igreja. Tanto a Dani como os meus filhos são apaixonados pela igreja. Meu filho mais velho quer ser pastor. Ele hoje tem um trabalho de liderança de jovens. O mais novo, ele vive na igreja, ele toca, né? Ele é baixista, né? mas ele também estava liderando a Lighthouse, né? Que é o grupo de adolescentes. E saiu agora, nesse último acampamento no Carnaval, foi o encerramento dele, aí o pessoal fez uma homenagem para eles. Cara, eles gostam muito da igreja e nunca tive trabalho. Agora, eu vejo que isso é a graça de Deus, sem dúvida nenhuma. Acho que é um movimento muito natural. Mas também nunca me vendi dentro de casa e nem eles se venderam para mim como um ser sobrenatural. Cara, as minhas lutas... O que é dentro de casa é fora de casa. As minhas lutas em casa são as minhas lutas na igreja. Sempre fui alguém que expôs publicamente as suas próprias lutas. Isso eu escuto bastante do pessoal dizendo que me aproximou muito do grupo. Agora, eu sou louco pela minha família. E o que eles sabem também, apesar de tudo isso, é que nada ocupa o lugar de prioridade deles, a não ser Deus, mas nem mesmo a igreja. Eles são a prioridade na minha vida, entendeu? Aí eu tenho a graça de que a prioridade da minha vida trabalha onde eu fui chamado para ser pastor. E talvez isso tenha influenciado muito na questão da sua formação de novos pastores, porque você falou, né? Eu vejo que o Ari me adotou como filho, e eu vi você fazendo isso com a gente, em todas as áreas da nossa vida, né? E não era só, assim, um interesse no Juan ministerial. Pelo contrário, o Juan ministerial, o Juan pastoral, você via como consequência do Juan com caráter, com santidade, com integridade, vida com Deus. Hã? Você tá doido pra entrar na zoeira? Eu tô vendo. Tô me segurando aqui, pra falar a verdade. Mas eu vejo que, assim, até na minha questão e daquela, você nos adotou também, né? E fez Keila. Também. Okay. Mais ela do que eu, né? Eu sei que eu fui pra lá por causa dela, não tem nada a ver comigo. Mas eu vejo o quanto você nos adotou no sentido de... Cara, em todas as áreas. Desde uma coisa boba, um celular, moto, a direção, estudo, vida com Deus, casamento, vem cá, vamos sentar. E eu acho que essa relação, assim, mais do que uma relação de funcionário, mas uma relação de confiança, de chegar e poder abrir e rasgar o coração, fez com que também eu acho que as coisas acontecessem de um jeito diferente, né? Você acha que isso falta hoje no nosso meio, assim, na caminhada cristã? Juan, vocês são os meus melhores amigos. Sem dúvida alguma, vocês são os meus melhores amigos. Se eu tiver que abrir o meu coração, eu não tenho dificuldade em quem achar. Eu abro o meu coração com você porque você é meu melhor amigo, cara. Eu abro com os pastores com quem eu trabalho porque eles são meus melhores amigos. Tem aquela máxima de que liderança é um lugar isolado. Eu não acho que é isso. Eu tenho muitos amigos no ministério. Amigos mesmo, né? Você pega o Fábio, o Carrinho, o Renan, com quem eu cresço há anos. Cara, esses caras são sensacionais. Você é um amigo. Obrigado, muito amigo. André. Como que é o negócio assim? Não, assim. deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos. Assim. Não, também não. Deixa pra lá. Vai, continua que tava bonitinho. Você me atrapalhou, cara. Eu não sei reagir. É tão raro momentos assim que eu não sei reagir. Keila, você me atrapalhou. Mas assim, você tava falando dessa... De fato, a liderança... Não vou falar mais sobre isso. Não, vamos mudar o assunto. Você quer o quê? Que a liderança que eu fale não de é... você de novo? Não quero. Eu não amo você. Eu não amo. Que a liderança é um lugar isolado, né? E de fato, essa tem sido uma máxima de muitas pessoas, de muitas igrejas. E eu acho que quando a gente escolhe, quando a gente fala assim, não, eu vou me isolar, eu vou construir aqui uma redoma e vou me proteger, né? E uma das coisas que eu procurei fazer logo que cheguei também foi formar pessoas, ter pessoas perto,
Porque eu acho que é muito mais leve, é muito mais gostoso, tem muito mais resultado, é muito melhor, né? Então, a É gente. bíblico, Juan. Eu É, não acho que a Bíblia me incentiva a ser um cara que. sim. Tá Não, acima de tudo e de você tem todos, seguido né? de perto, Paulo diz É. pra mim. Você tem seguido de perto. Você me conhece, entendeu? Eu acho que essa é a proposta bíblica, cara. A gente cresce no seguir junto, de estar junto na E mesma essa caminhada. naturalidade trouxe muito leveza lá e tem trazido aqui também, da gente poder ser autêntico, sabe? E criar ambientes de segurança para que as pessoas também sejam autênticas. Eu acho que isso, como você falou, conecta as pessoas mais, gera mais familiaridade, a gente começa a andar mais junto. Eu acho que a igreja, quando todo mundo começa a experimentar disso, vive de algo sobrenatural, né? Mas, André, deixa uma palavra aí pro pessoal, a gente já tá caminhando pro final. O que você deixaria de palavra aí pra quem tá ouvindo a gente? Gente, assim, eu tô fazendo esse ano 20 anos da Ibaviva. Eu trabalhei 5 anos no Morumbi como pastor lá, mas antes eu tinha trabalhado 5 anos como liderança de jovens e essas coisas todas. A gente está passando por momentos de crises fenomenais, né? Quer dizer, veio a pandemia que desestruturou a humanidade, revelou tanto o interno como o entorno, né? Quer dizer, o caos que há interno Uhum. e o caos que há no entorno. A gente tem vivido esse período agora de guerra, que a gente não sabe onde vai terminar, a gente já está sofrendo os reflexos Sim. na área econômica. Ou seja, o que eu tenho percebido é que os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. Uhum. E se a gente pode esperar um período de calmaria, eu não sei. A verdade é que quando eu olho para a minha vida, eu não sei se eu tive um período de calmaria, mas nenhum período foi ruim, pelo Uhum. contrário, eu curti todos os momentos. A impressão que eu tenho, que cada vez mais eu leio a Bíblia, é que a gente vai cruzar a linha de chegada. Todos nós vamos cruzar juntos. Isso é que eu acho bacana na Bíblia, né? Quando você pega Hebreus 11, o finalzinho de Hebreus 11, dizendo que aqueles eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, e Deus os tirou, para que eles não recebessem em si a perfeição sem a gente. Então, isso me enche de É. esperança, dizendo, cara, a gente vai cruzar a linha de chegada juntos, Uhum. todos. O reino de Deus não é um reino de uma maratona, mas é Sim. um reino de uma partida de um time. E a gente cruza a linha de chegada. Vai cruzar sem braço, sem olho, É. capengando, mas a gente vai cruzar. E a questão é que vale a pena essa guerra que a gente vive aqui por trazer pessoas para cruzar com a gente. Da mesma forma como existe uma máxima dizendo que daqui da terra a gente não leva nada, isso é mentira. Paulo em Tessalonicenses diz: quando Jesus se manifestar, e ele está falando da segunda vinda de Cristo, vocês sabem quem será, ou qual será a minha alegria, a minha esperança e a minha coroa? Paulo diz: vocês serão Uau. a minha alegria É e a minha isso. coroa. Ou seja, a gente leva daqui, leva pessoas. Sim. Então, o reino de Deus é um reino de pessoas, a gente estrutura essas pessoas. A gente vai cruzar a linha de chegada juntos. Eu vou estar lá, você vai estar me empurrando, eu vou estar te empurrando, mas a gente vai estrupiado, mas a Sim. gente vai. E o que é interessante é que o que a gente vê pela frente é que nos empolga a continuar hoje. Sim. Tanto de trazer esperança para essas pessoas que estão perdidas, para cruzarem a linha de chegada com a gente, como conseguir enfrentar todas essas lutas que a gente tem enfrentado. Quer dizer, puxa, são Sim. terríveis, mas é leve e momentâneo, se comparado com o eterno peso de glória. Então vamos em frente, vamos seguindo, vamos nos apoiando. Sim. Esse é um exército que todo mundo aqui está capacitado para passar por tudo isso, porque o nosso general disse que no mundo a gente passaria por Uhum. aflições, mas basta ter bom ânimo, É. porque ele já venceu o mundo. Então a gente vai cruzar, mas Isso. vai na garantia de que essa guerra já foi vencida pelo nosso general. Então vamos em frente. André, brigadão, viu? Eu sei que você
Deve estar cansado, né? Foi um dia cheio, mas estou feliz que você aceitou o convite de estar conosco em Belo Horizonte e depois de tudo também que a gente já viveu hoje, estar gravando aqui com a gente esse podcast hoje. Obrigado mesmo, agradeço muito a Deus pela sua vida. Não tenho dúvida de que aquilo que Deus tem feito hoje tem muito a ver com aquilo que Deus fez através de você na minha vida. E se um dia eu puder recompensá-lo, não sendo em dinheiro, eu vou estar lá para recompensá-lo. Então, Não, você já me prometeu 5% do seu não, salário. na época era 5, agora com a inflação caiu para 3%. Sim, não. O que passar disso vem do diabo. E era 5% ao mês ou 5%. ao ano? 5% ao dia. Ao dia? A partir de quando? Já. Pelo que eu entendi, era já. Não, acho que era quando você aposentar, mas eu vou estar lá, se Não, Deus mas quiser. eu já tô meio que aposentado. Não tá, falta muito, você tem muita coisa pra Tem um fazer. pão duro do caramba. Você aguenta mais uns 20 anos fácil, Deco. Mas quando você precisar, você sabe que você tem lugar aqui em Belo Horizonte, desde que você vista um manto azul sagrado, Cara, a eu camisa não do quero um lugar aqui em Cruzeiro. Belo Horizonte, eu só quero 5%. Mas obrigado, viu? Foi muito bom estar aqui com você. Espero que você aí de casa tenha curtido. Ouça o André, estiver em São Paulo, em Vinhedo, visite a Ibaviva. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se você estiver no Spotify, assine o nosso canal. Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, curta e compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Um grande abraço, Deco. Obrigado. Gente, Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.